Qual o duplo sentido dos raios SS? Que emblema nazista foi inspirado por uma ferramenta medieval de caça a lobos? Por que os nazistas eram tão obcecados por runas? E qual gesto inocente com a mão esconde uma mensagem sinistra? No episódio de hoje do The Infographics Show, revelamos a verdade por trás de cada símbolo nazista, número 39. A suástica do Hakenkreuz Cruz Gamada é o símbolo mais ligado aos nazistas. A suástica foi usada por muitas religiões em estilos clássicos e modernos ao redor do mundo. Geralmente com linhas retas no topo e base, a versão nazista era inclinada a 30 graus, criando pontas afiadas. Coloque-a em um círculo branco no centro de uma bandeira vermelha e terá o símbolo clássico do nazismo. Curiosamente, a suástica já era usada como símbolo do nacionalismo alemão antes dos nazistas adotarem em sua identidade visual. Você pode culpar o movimento precursor dos nazistas, o movimento Wodgest, por isso. Número 38. Águia Imperial Alemã. O Reich Sadler costuma trazer uma suástica, símbolo clássico da Alemanha que adquiriu conotação nazista. Ela surgiu no Sacro Império Romano e foi modernizada pelos nazistas, ganhando um estilo mais minimalista e militarista. O resultado foi uma águia imponente sobre uma coroa envolvendo uma suástica. Na sua releitura moderna pelos neonazistas, a suástica é frequentemente substituída por uma cruz celta ou por uma da Pelta Sigrum. Falando nisso, 37, você vai notar neste vídeo a antiga obsessão nazista pela mitologia nórdica e misticismo alemão. Eles acreditam que as runas os conectam a um passado de poder e vitória como arianos, racialmente puros. E a mais reconhecível delas, a da Pelta Sigrum, não é exceção. Com 2 raios gêmeos, elas simbolizam as letras SS, abreviação de Schutzstaffel, e também a frase Vitória, Vitória, o sentido de uma sig só. Runa dobrada número 36. Se a suástica em si e a da Pelta Sigrum são os símbolos mais conhecidos do partido nazista, então o SS Totenkopf vem logo atrás deles. Somos os vilões. O símbolo de caveira e ossos cruzados tem uma longa história anterior aos nazistas, significando literalmente cabeça da morte. Ele já apareceu em vários lugares, das bandeiras piratas Jolly Roger aos distintivos atuais dos fuzileiros navais dos Estados Unidos da América. Segundo Himmler, ele continuará atrás deste vídeo. O crânio é o lembrete de que você deve sempre estar disposto a se arriscar pela vida de toda a comunidade. Assim, ele foi associado aos chapéus da SS e segue como símbolo neonazista até hoje. 35. Vale destacar que a Cruz de Ferro, medalha de mérito do exército alemão, existia antes do partido nazista chegar ao poder. Seu uso remonta ao Reino da Prússia, existente de 1701 a 1918. A versão de 1939 trazia uma suástica central e virou símbolo duradouro, popular entre neonazistas atualmente. Número 34. Hoje menos conhecido, o Sol Negro foi um dos principais símbolos nazistas, preferido pela SS e por Heinrich Himmler. Sua aparição mais infame é um mosaico no chão do castelo de Himmler, Wittelsberg, que virou sede da SS. Era um local para se dedicar às suas obsessões ocultistas. Parece um pouco com uma roda de carroça, com os raios se curvando levemente pouco antes de se conectarem com a roda externa. Ela simboliza o Sol pagão, deus das religiões germânicas. Ultimamente, o Sol Negro tem visto um ressurgimento tanto entre grupos neonazistas alemães quanto americanos. Então, fique atento a esse símbolo. Da mesma forma, com seu símbolo irmão, o número 33, a Cruz do Sol Quebrado, é outro exemplo de como a ideologia nazista se misturou com o ocultismo e o misticismo. Ela se parece um pouco com uma mira circular, com quebras na roda externa logo antes de cada raio. Era amplamente usada pelo movimento da fé alemã, um grupo nazista que buscava afastar a nação do cristianismo e retomar raízes pagãs germânicas. Ela também foi usada na 5ª Divisão Panzer da SS e na Sociedade Thule, grupo ocultista alemão ligado ao misticismo e eugenia. Número 32. Outro símbolo nazista muito popular é o Wolfsangel, uma antiga insígnia heráldica germânica. Ela se parece com um Z deitado com uma linha atravessando o meio. É baseada em um dispositivo medieval de caça a lobos conhecido como gancho de lobo. Para os alemães, ela está fortemente ligada à liberdade e independência.
Como nas revoltas camponesas alemãs do século XV, ela ainda é usada sem associações nazistas em várias aldeias e municípios alemães. Hoje, número 31, incluímos Alpferum e Eiferund como uma só entrada, pois são basicamente o mesmo símbolo, espelhado na horizontal, uma linha com traços internos nas extremidades opostas. Alpferum significa sacrifício e estava ligado a veteranos nazistas, sendo também símbolo memorial dos mortos no fracassado golpe da cervejaria de Hitler. Eifrum significa zelo ou entusiasmo e era símbolo popular entre generais de alta patente de Hitler como Rudolf Hess. Número 30. O escudo das granadas cruzadas remete a um dos períodos mais sombrios das atrocidades nazistas na Segunda Guerra Mundial. O símbolo é um escudo branco com 2 granadas de cabo cruzadas na frente. Esse era o emblema da Brigada der Levanger, liderada pelo criminoso Oskar der Levanger, e composta por alguns dos criminosos mais brutais retirados das prisões nazistas. 29. O gerúndio é um dos símbolos nazistas menos populares, especialmente entre os grupos neonazistas atualmente. Ele se parece com um N maiúsculo invertido e representa o ideal nazista de espírito comunitário, desde que todos nessa comunidade sejam brancos e alemães, é claro. A 11ª Divisão SS Voluntária, Panzer Grenadier Nordland, adotou uma variante estilizada do símbolo para usar em seu emblema divisional número 28. Liebenrune e Totenrune são agrupadas por serem o mesmo símbolo, mudando de significado conforme sua inversão vertical. O símbolo básico é uma linha vertical com 3 linhas curtas saindo de uma ponta, parecendo um tridente ou forcado. Quando esses ramos estão voltados para cima, é chamado de Liebenrune, que significa vida. Ela virou símbolo do programa de Eugenia Lebensborn, que é extremamente perturbador. Nazistas usavam oficiais da SS para gerar crianças arianas e sequestravam crianças loiras de países ocupados para transformá-las em alemãs. Quando as 3 linhas menores apontam para baixo, é o Totenrun que indica morte. Era usado de maneira semelhante em documentos oficiais como o símbolo da cruz, indicando quando um soldado ou outro membro do pessoal havia morrido. Embora não fosse a única runa usada dessa forma, a outra popular entre os membros da SS era a número 27. A runa Tyr é um símbolo simples, uma seta com cauda longa apontando para cima. Essa runa significava liderança em batalha, e frequentemente era encontrada tanto nos braços superiores dos uniformes da SS, quanto nas sepulturas dos membros mortos da SS. Ela era usada como substituta da cruz cristã padrão, já que os nazistas precisavam ser diferentes, não é? Número 26. O símbolo Stromabteilung é um símbolo raro, que tanto antecede quanto sobreviveu à SS como parte do regime de Hitler. Antes mesmo da formação da SS, a Stromabteilung era o principal esquadrão paramilitar de brutamontes de Hitler. Você pode conhecê-los como camisas marrons, que praticavam violência política e intimidação para Hitler. O símbolo é um círculo preto com anel branco e uma seta torcida dentro. O símbolo foi deixado de lado no regime nazista após Hitler expulsar as lideranças da Stromabteilung e passar suas funções à SS. Ele foi revivido por grupos neonazistas atuais. Falarei mais sobre eles depois. 25. O Odaurum parece um losango com 2 perninhas e pés. Ele simbolizava valores importantes para os nazistas: parentesco, família e principalmente unidade de sangue. Ele foi usado em várias ordens da SS, sendo destaque no escritório principal de raça e colonização da SS. Esse comitê supervisionava para garantir que a SS fosse racialmente pura, o que parecia um trabalho relativamente fácil. Número 24, a runa Aga, formada por 3 linhas cruzadas como uma estrela, surgiu de um novo conjunto de runas, criado em 1902 pelo místico austríaco Guido von List. Para Himmler, ela representava o que ele chamava de fé inabalável no regime nazista, uma fé que o próprio Himmler, no final das contas, não compartilhava. Em março de 1945, ele entrou em pânico e tentou negociar secretamente a paz com os aliados sem o conhecimento de Hitler, perdendo o cargo e sendo preso por isso. Número 23. O Heilszeichen é um símbolo formado por runas, considerado capaz de atrair prosperidade, sorte e sucesso. Os nazistas eram extremamente supersticiosos.
É por isso que os aliados uma vez conduziram uma operação psicológica em que jogaram horóscopos atrás das linhas nazistas, prevendo que eles perderiam a guerra. Para abalar o moral, número 22. Embora não seja tecnicamente um símbolo, a frase Blut und Boden, ou sangue e solo, era frequente na propaganda nazista. Ela se refere à conexão entre a pureza racial e a terra da Alemanha. No caso de grupos neonazistas dos Estados Unidos da América, ela aparece em faixas, patches, ou é entoada em comícios e marchas. Número 21. Se você vir o martelo e a espada vermelhos, provavelmente está olhando para um símbolo do strasserismo, um ramo radical do nazismo fundado pelos irmãos Gregor e Otto Strasser. O strasserismo é bem menos popular que o nazismo tradicional, mas ainda é adotado por alguns hipsters etnonacionalistas. 20. A cruz celta é outro símbolo que é surpreendentemente comum e não é, por si só, um sinal secreto de nacionalismo branco. A tradicional cruz celta, um símbolo que tem sido usado há milhares de anos, se parece com uma cruz cristã com um círculo ao redor do seu centro. A versão neonazista remove a haste longa inferior, deixando-a parecida com uma mira telescópica ou até com o logotipo do assassino do zodíaco. Esse símbolo é popular desde grupos neonazistas noruegueses até a Ku Klux Klan dos Estados Unidos da América. Falando da Ku Klux Klan, número 19, também conhecida como a insígnia mística dos Klansmen, porque a Ku Klux Klan é basicamente DD de racistas violentos. A cruz da gota de sangue segue como símbolo marcante de uma gangue tida como a primeira organização terrorista dos Estados Unidos da América. O símbolo traz uma cruz branca em um círculo vermelho. No centro da cruz há um diamante branco e dentro dele uma única gota vermelha de sangue. Apesar da aparência, o design foi inspirado no Yin Yang, símbolo místico asiático, mas se originou na Ku Klux Klan. Você provavelmente verá isso em vários grupos neonazistas americanos modernos. 18. O escudo Atomwaffen está ligado ao grupo neonazista mais recente e ativo desta lista, a divisão Atomwaffen, atualmente chamada Frente de Resistência Nacional Socialista. O símbolo é um escudo preto com alerta de radiação branco no centro. Se algum dia vir esse símbolo, corra rápido. O Centro de Terrorismo, Extremismo e Contra-Terrorismo chamou seus seguidores de um dos movimentos neonazistas mais violentos do século XXI. Número 17. O gesto de mão ok geralmente é inofensivo, mas em certos grupos foi distorcido e virou símbolo de ódio. Quando o polegar e o indicador formam um O e os outros dedos apontam para cima, formam as letras W e P, abreviação de White Power. Isso pode ocorrer na vida real ou como emoji. O caso mais notório foi quando o autor do massacre em uma mesquita na Nova Zelândia, em 2019 usou isso, em sua transmissão ao vivo antes do ataque. Número 16. A Triskela é mais um exemplo dos nazistas apropriando-se de símbolos antigos e culturais, tornando-os odiosos. A versão em triângulo, com 3 números 7, é popular entre neonazistas atualmente, muitas vezes no centro de bandeiras vermelhas, substituindo a suástica. Ela foi usada inicialmente por um grupo supremacista branco sul-africano e depois se espalhou entre neonazistas no mundo. Número 15. Enquanto as crianças de hoje em dia estão todas gritando 6, 7, você deve ficar um pouco preocupado se elas começarem a gritar 8, 8. Isso porque esse é outro sinal secreto dos neonazistas, já que H é a 8ª letra do alfabeto e 88 significa Heil Hitler, que é uma abreviação de Heil Hitler. Mas esse não é o único número com que você deve se preocupar ao ver alguém usando ou segurando. Número 14. Refere-se às 14 palavras slogan criado por grupos supremacistas brancos nos anos 1990. O slogan completo é: precisamos garantir a existência do nosso povo e um futuro para as crianças brancas. O 14 e o 88 costumam aparecer juntos em regalias neonazistas. Número 13. O feixe de varas surgiu na Itália fascista sob Benito Mussolini na Segunda Guerra Mundial e é o símbolo que dá nome ao fascismo. O feixe de varas são bastões amarrados com uma lâmina de machado em um lado. Na Roma antiga, o feixe de varas representava força pela união. Um bastão isolado quebra fácil, mas um feixe unido é quase inquebrável. Símbolo do povo unido sob um líder, ainda é popular entre movimentos fascistas europeus atualmente. Número 12.
As mãos dos escritores de runas mostram que pessoas com crenças nazistas são obcecadas por runas. Esse sinal são duas mãos entrelaçadas, com os pulsos apontando para fora no plano horizontal. Esse símbolo, em um círculo branco na bandeira nazista vermelha, era o logotipo do Conselho Nacional da União, que reunia os principais grupos neonazistas da Finlândia. Falando em variantes nacionais de símbolos neonazistas, número 11, o meandro grego é outro símbolo antigo, apropriado por um grupo neonazista moderno. O meandro é um elemento fundamental da arquitetura grega antiga. Você já deve ter visto esse padrão de linhas nas bordas de edifícios em filmes ou séries ambientados lá. A antiga meandro grego, em preto sobre fundo vermelho, é o símbolo mais ligado à Aurora Dourada, grupo político e criminoso ultranacionalista e neonazista da Grécia. Foi projetado para lembrar intencionalmente a suástica, assim como a trícele e as mãos do assinador de runas. Número 10, para mostrar o quão fundo vai a toca do coelho nisso. Fractura é uma fonte tipográfica frequentemente ligada a grupos neonazistas. A verdadeira ironia é que a Fractur foi banida pelos nazistas originais depois de terem usado ela, mais notoriamente na capa de Mein Kampf. Ela só voltou a ser legal em 1945. Hoje em dia, a fonte é associada esteticamente à Alemanha, o que explica por que ela pode ser tão adorada entre os neonazistas. Número 9. Embora pareça algo do peito de um super-herói da Era de Ouro, quem usa o raio e o círculo não é herói. Anel branco externo, círculo azul central e raio branco atravessando sobre fundo vermelho. Este emblema neonazista foi usado pela União Britânica de Fascistas nos anos 1930 e ainda aparece em manifestações neonazistas. Número 8. Pepe, o Sapo, criado na história em quadrinhos Boys Club de Matt Fury em 2005, virou meme famoso e depois foi apropriado por extremistas no fim dos anos 2010. Pepe está retornando à sua versão inofensiva, mas a versão Grelpter, um Pepe gordo ou sem roupas, ainda é usada por um grupo de extrema-direita atualmente. Número 7, a bandeira de Quequistão surgiu como um meme do 4chan, parodiando a bandeira de batalha nazista. No design original, a suástica e a cruz de ferro aparecem em um fundo vermelho, símbolos que o meme distorceu em versões de piada da internet. A bandeira de Quequistão, por sua vez, tem um fundo verde, com a cruz de ferro substituída pelo trevo de 4 folhas, logo do 4chan, e a suástica substituída por um padrão geométrico formado pela letra K. Ela apareceu de forma proeminente no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Número 6. Se você estiver em um show punk e encontrar alguém de cabeça raspada e suspensórios, tire um momento para discretamente olhar para os pés dessa pessoa. Se usarem Doc Martens com cadarços vermelhos ou brancos, podem ser neonazistas. Às vezes, skinheads neonazistas usam esses cadarços após cometer violência contra quem consideram inimigos raciais. Eles costumam passar os cadarços em estilo escada sem cruzá-los. Número 5. Martelos cruzados em uma engrenagem é um caso estranho de a vida imitando a arte. A banda Pink Floyd criou o logotipo para representar um grupo neonazista fictício no filme do álbum The Wall. Depois ele foi adotado pelo grupo neonazista Hammerskins. Embora agora sejam considerados uma organização extinta, muitos de seus membros ainda estão por aí e ainda exibem seu antigo logotipo. Número 4. Um equívoco comum sobre a bandeira de batalha confederada é que ela era a bandeira nacional oficial da Confederação durante a Guerra Civil. Não, outras 3 bandeiras nacionais tiveram essa função. Imagens desses designs e da bandeira de batalha foram adotadas por grupos supremacistas brancos e neonazistas. Isso reflete a ideologia pró-escravidão e supremacista branca do Sul Confederado durante a Guerra Civil. O Valknut, formado por 3 triângulos entrelaçados, tem origem no antigo paganismo germânico. Hoje, ele é popular no movimento Heathenry, que busca resgatar costumes pagãos como rebelião contra ideias da sociedade moderna. Porém, ele também é popular entre neonazistas ligados ao misticismo pagão. Número 2. Fundada nos anos 1980 e ainda ativa, a Frente Americana é uma das organizações neonazistas e nacionalistas brancas mais antigas dos Estados Unidos da América. Seu logotipo altera o antigo design da Cruz do Sul
ao incluir uma linha curva em forma de A dentro do círculo. Imagine uma versão maligna do logotipo dos Vingadores, e você já está quase lá. E claro, nenhuma jornada pelo mundo da semiótica nazista estaria completa sem o número 1. O punho ariano erguido é um dos símbolos mais conhecidos de resistência e rebelião. A versão mais icônica é o punho negro de pele escura, usado por grupos como o Partido dos Panteras Negras, no auge do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos da América. Nacionalistas brancos têm sua própria versão, que é basicamente a mesma coisa, exceto que é um punho branco em vez de um punho negro, mantendo viva e forte a longa tradição de grupos nazistas de roubar símbolos de outras pessoas. Você já conhece o significado dos símbolos nazistas, mas as histórias por trás são ainda mais perturbadoras. Veja 50 fatos insanos sobre os nazistas para descobrir verdades chocantes que a história tentou esquecer ou clique neste vídeo.